Você já se sentiu perdido sem saber qual caminho seguir? Já teve que deixar tudo para trás em busca de um futuro incerto? A história que vou contar hoje é sobre uma mulher que viveu tudo isso. Uma história de perda, lealdade e, acima de tudo, de uma esperança que surge quando menos se espera. Essa é a história de Ruth, uma das heroínas mais improváveis da Bíblia. Tudo começa num tempo de fome severa em Israel. Uma família, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decide deixar sua terra natal, Belém, e se mudar para Moabe, uma terra estrangeira. Eles estavam buscando sobrevivência, um recomeço, e por um tempo as coisas pareciam dar certo. Seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra, Ruth, mas a tragédia não demorou a chegar. Primeiro, o marido de Noemi, Elimeleque, morre. Anos depois, seus 2 filhos também falecem, deixando Noemi sozinha, viúva e sem filhos numa terra que não era a sua. Com o coração partido e amargurado, ela decide voltar para Belém. Ela se vira para suas noras, Orfa e Ruth, e diz a elas: "Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bom com vocês, assim como vocês foram boas comigo e com meus filhos." As 3 choram juntas. É um momento de despedida doloroso. Orfa, depois de muita insistência de Noemi, beija a sogra e volta para seu povo. Mas Ruth se recusa a ir. E é aqui que a história ganha uma força incrível. Noemi insiste: "Volte, Ruth. Volte para o seu povo e para os seus deuses." E Ruth responde com uma das declarações de lealdade mais poderosas de todos os tempos: "Não insista para que eu a deixe. Aonde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de você." Imagina a coragem? Ruth, uma estrangeira, uma moabita, decide abandonar tudo: sua terra, sua família, sua cultura, seus deuses, por lealdade a uma sogra idosa e amargurada, para seguir rumo a um futuro completamente incerto, numa terra onde seria vista como uma forasteira. Elas chegam a Belém bem na época da colheita da cevada. Sem ter como se sustentar, Ruth decide usar uma lei da época, que permitia que os pobres recolhessem as espigas que sobravam nos campos após a colheita. E o destino, ou a providência divina, a leva justamente ao campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um parente rico do falecido marido de Noemi. Quando ele vê Ruth trabalhando diligentemente em seu campo, ele pergunta quem ela é. Seus servos contam a história da jovem moabita que não abandonou a sogra. Impressionado com sua lealdade e caráter, Boaz vai além da lei. Ele ordena que seus trabalhadores deixem cair de propósito mais espigas para Ruth e garante que ninguém a incomode. Ele a protege e provê para ela. Noemi, ao ver a generosidade de Boaz, percebe uma oportunidade, um vislumbre de esperança. Ela orienta Ruth, explicando sobre uma antiga tradição israelita do parente resgatador. Esse parente tinha o dever de casar-se com a viúva de um familiar para proteger o nome e a herança da família. Seguindo o conselho da sogra, Ruth vai ao encontro de Boaz à noite, de forma humilde e corajosa, e pede que ele cumpra seu papel de resgatador. Boaz fica profundamente comovido, não só pela lealdade dela a Noemi, mas também por sua honra e virtude. Ele concorda, mas havia um pequeno problema. Existia um parente ainda mais próximo que tinha a prioridade. No dia seguinte, Boaz resolve a questão publicamente. O outro parente recusa a responsabilidade, pois isso complicaria sua própria herança. Então Boaz, diante de toda a cidade, declara: "Ele resgatará a terra de Elimeleque e tomará Ruth como sua esposa." E assim, a história de Ruth, que começou com fome, morte e desespero, se transforma em uma história de redenção e amor. Ela, a estrangeira de Moabe, casa-se com Boaz, um homem honrado de Belém. Eles têm um filho chamado Obed. E aqui vem a parte mais surpreendente. Sabe quem foi o neto de Obed? O rei Davi, o maior rei de Israel. E séculos depois, na linhagem de Davi, nasceria Jesus. A história de Ruth nos mostra que atos de lealdade, bondade e fé, mesmo os menores, podem gerar ondulações que atravessam gerações. Mostra que não importa de onde você vem ou o quão perdido se sente, a fidelidade e a coragem podem te colocar num caminho de bênçãos que você jamais imaginou. A estrangeira que recolhia migalhas se tornou uma matriarca na linhagem dos reis. Uma lição poderosa sobre como a esperança pode florescer nos lugares mais áridos.
Obrigado, se você gostou, siga para mais conteúdo.